Você já está sentindo os efeitos da crise econômica que começa a chegar no rastro da pandemia da Covid-19? Pois bem, como prometido, a gente vai trazer aqui no My News economistas de diversas matizes para dizer quais são os caminhos para enfrentar essa crise econômica. Hoje eu estou aqui com o deputado Mauro Benevides Filho, que foi secretário de Fazenda do governo do Ceará, fez reformas importantes no Ceará, apresentou um substitutivo para a reforma da Previdência no Congresso, enfim, é muito atuante nessa área econômica, é um economista reconhecido internacionalmente. E, Mauro, você disse que tem 180 bilhões para ajudar o país a sair dessa crise? Explica melhor para a gente. Bom, que bom estar aqui mais uma vez aqui com todos vocês, com seus internautas todos. Eu fiz uma avaliação, eu e minha equipe, primeiro do tamanho da expansão do gasto primário no Brasil em 2020, ou seja, a emenda tão propalada PEC da guerra, hoje emenda constitucional 106, criou um marcador específico no orçamento para que nós pudéssemos, todos os brasileiros, pudéssemos saber o tamanho disso e que esse gasto fosse somente para 2020. Isso está representando uma possibilidade de déficit primário da ordem de 710 bilhões de reais em 2020. Então, há uma discussão no Brasil como financiar sem que isso necessariamente aumentasse demasiadamente a relação dívida-PIB, que é a primeira variável que os investidores nacionais e internacionais examinam para o país onde os seus recursos vão ser destinados. Então, examinando esse momento, primeiro, a União está tendo dificuldades na rolagem da sua dívida, ou seja, rolar com títulos públicos, na medida em que o mercado financeiro está exigindo do Tesouro um prêmio além da Selic. O que é isso? Hoje a Selic está na ordem de 3%. Isso pode ser, inclusive, alterado daqui a pouco, porque há uma nítida deflação brasileira, há uma capacidade ociosa muito grande, de 40% na economia, portanto, tudo isso contribui para a diminuição de preço. Ou seja, há espaço para baixar ainda mais esses juros. Dá espaço para baixar ainda mais a Selic, que Selic nada mais é que a taxa de juros que o governo federal paga, né, aos todos os seus investidores, para que eles carreguem os títulos da dívida pública brasileira. Isso chama Selic. Selic nada mais é do que um sistema, né, que o Banco Central tem, chamado Sistema Especial de Liquidação e Custódia, onde ele gerencia, né, todos os títulos, perfis, indexadores, prazos e assim por diante. Então, como o mercado está exigindo um prêmio de até 2,8 pontos percentuais, além dos 3, então é melhor para o Tesouro financiar essa dívida, por enquanto, pagando, não chancelando, né, esse arrobo de demanda que o mercado financeiro está exigindo do governo federal. É muito melhor você entregar dinheiro, pagar a dívida, do que você estar ampliando o montante. Só que, esse é um detalhe técnico importante. Alguns colegas vão dizer assim, mas professor Benevides, quando você emitir esse dinheiro, vai irrigar 180 bilhões, por exemplo, no mercado financeiro, se eles não usarem esse dinheiro, no final do dia, ele vai ser recolhido como operações compromissadas. Portanto, essa dívida pode aumentar da mesma forma como se títulos públicos tivessem sido lançados. Não é assim, por duas diferenças. Primeiro, na operação compromissada, ele vai pagar Selic. No título público, ele está pagando Selic mais 2 ou 3 pontos a mais. Portanto, é mais barato. Esse é o primeiro ponto que destrói o primeiro argumento. E segundo, não há razão para o Banco Central estar enxugando na mesma proporção com a operação compromissada, por duas razões que eu acabei de falar. Ele não precisa fazer esse enxugamento porque não há período de inflação, pelo contrário, nós estamos em momento de diminuição da demanda agregada, do que nós economistas chamamos de demanda agregada, e no setor produtivo, no lado real da economia, você tem uma capacidade ociosa que mesmo daqui a 12 meses ou 18 meses, ela não estará totalmente concluída. Portanto, não faz sentido essas operações compromissadas que o Brasil alcançou agora, e se continuar nesse ritmo, o Brasil hoje já tem
a maior proporção de dívida pública composta por operação compromissadas. No mercado mundial chama-se repos. Ele tem hoje 17% do PIB. Não existe em nenhum país do mundo. Mário, explica para a gente como vai ser esse projeto de lei complementar, quer dizer, como é que ele funciona, de onde vem o dinheiro e de que forma ele chega no mercado. Então, vamos lá. Então, fazendo uma análise mais profunda da conta única do Tesouro Nacional, nós vamos examinar o que é que compõe aquele 1 trilhão e 200 bilhões de reais que ele tem em caixa. E muita gente diz, mas é muito dinheiro, para que tudo isso? Pois bem, fomos analisar, eu e minha equipe, saber como são esses recursos. Primeiro ponto que tem que ser destacado. A União, ela vai rolar de dívida até o final do ano 482 bilhões de reais. Se ela não quiser chancelar custo muito elevado dessa rolagem, desse carregamento, ela vai pagar, ela vai ter que ter dinheiro para pagar. Então, eu sei que não vai acontecer com todos os 480, mas para efeitos de argumentação, vamos retirar esses 480, eu vou arredondar para 500 bilhões, então 1 tri e 200 menos 500 bilhões, sobram 700 bilhões de reais. Lá dentro tem mais 100 bilhões que são de autarquias, de fundos, ainda da conta da Previdência, que fica dentro da conta única. Então, 700 menos 100 bilhões são 600 bilhões. E o mais relevante no meu modo de entender, a União carrega na sua conta única há mais de 20 anos dinheiro de fundos. O que é um fundo? É você agregar por lei uma receita cuja despesa só pode ser aquela. É o que nós chamamos de gastar em despesa específica. Pois bem, como é que pode você ter um fundo há mais de 20 anos, aliás, tem fundo até da Constituição de 88, né? Portanto, mais do que isso, que estão lá parados. Pois bem, qual é o projeto, qual é o propósito desse projeto de lei complementar nosso? Que é o seguinte, nós vamos apresentar um projeto de lei complementar que vai desvincular do que está previsto hoje na legislação, normalmente por lei ordinária. Nós vamos fazer um projeto de lei mais forte, projeto de lei complementar, e desvincular. O que é isso? Dizer o seguinte, Tesouro, nesse momento de pandemia, nesse momento em que o projeto de decreto legislativo número 6 de 2020, que é o que decretou a calamidade pública até dezembro de 2020, nós vamos desvincular dos 220 bilhões que tem lá, 180 desvincula e entrega, disponibiliza o governo federal, o Tesouro Nacional, para que ele possa usar para recompor a queda de arrecadação, ou seja, de receita tributária, que está acontecendo nesse exato momento, que vai ser maior do que isso. Mas isso, com certeza, 180 bilhões é um reforço muito significativo. Fica uma contribuição nossa para o país, que é o que nós vamos tentar convencer aos meus colegas parlamentares e senadores do Congresso Nacional. Agora, esse 180 bi, ele ajuda a recompor a arrecadação do governo federal ou vai para estados e municípios? O projeto prevê também como vai ser usado esse dinheiro? Ao recompor a receita, que hoje a Receita da União está com várias destinações. Dentre elas, o auxílio emergencial, que vai representar nos 3 meses aproximadamente 138 bilhões de reais. Ele também tem o auxílio aos estados e municípios, mais ou menos 60 bilhões. Tem mais 40 bilhões de ampliação dos gastos com saúde, que é muito pouco nesse exato momento, e várias outras despesas. Tem também, não impacta no primário, mas é gasto da União, por exemplo, quando ele coloca 40 bilhões para que empresas possam tomar para financiar a sua folha. Está lá dentro. 16 bilhões para poder tentar ajudar a dar capital de giro a micro, pequenas empresas de pequeno porte, a todas aquelas que estão precisando de fazer isso nesse momento. Então, ela vai ser diversa. Ao recompor a estrutura de receita, o governo, naquelas dotações que hoje estão previstas, eu citei 4 das mais importantes dessa época da pandemia, que com certeza ajudará o governo a sair dessa sem aumentar
demasiadamente o seu investimento, o seu endividamento. Porque é um dinheiro que já existe, né? É o dinheiro que está lá, que já existe, você vai só desvincular. Eu vou só desvincular. Não faz sentido, como diz o ministro, ficar olhando para ele todo dia, eu olho para ele e não posso fazer nada. Realmente, ele tem razão, não faz sentido isso nesse exato momento. Mas, não tá, por exemplo, ele pode servir para aumentar a ajuda emergencial, estender o prazo da ajuda emergencial? A ampliação do prazo do auxílio emergencial, ele vai ser analisado após o pagamento da segunda parcela, que é o que vai caracterizar se são 58 milhões de brasileiros e brasileiras, se são 64 ou 68. Porque isso é o que vai determinar, nós já tivemos o pagamento da primeira parcela, já vamos com 42 milhões, mais 7 milhões vão ser pagos até sexta-feira, portanto, 7 milhões de brasileiros e brasileiras, são 49 milhões. Então, isso, ao pagar a primeira parcela e ao reanalisar todos aqueles que entraram pelo aplicativo da Caixa, inclusive na hora do pagamento do aplicativo Caixa Tem, para saber exatamente quantos serão. Sabendo quantos serão, nós poderemos, aí sim, fazer uma estimativa da segunda parcela e da terceira parcela, porque se formos, e eu acho que vai ser necessário, você ampliar essa ajuda, esse auxílio, obviamente eu acho difícil que o governo federal tenha recursos dessa proporção. Nós estamos falando de 140 bilhões em 3 meses, portanto, que o auxílio tem que continuar, ele vai continuar. Agora, nessa proporção, eu não sei se o governo federal terá condições de fazer. Eu mesmo estou olhando nesse exato momento para ver qual é o tamanho que o Caixa do Tesouro e, quem sabe, poder também oferecer uma alternativa para o governo federal. Mauro, na reunião do presidente com os ministros do dia 22, o ministro Paulo Guedes, a gente viu algumas coisas ali que são preocupantes. Primeiro, o ministro Paulo Guedes, o que o mercado chamou de liberal messiânico, ele insiste no caminho que as reformas têm que ser feitas para recuperação da economia. Falei com vários economistas liberais, inclusive, que dizem, olha, tudo bem, mas o timing não é esse, vai ter que ter uma atuação mais efetiva do Estado. Outra coisa que ele fala é sobre ajuda às empresas aéreas, não vai ter moleza para as empresas aéreas. Hoje a TAM pediu recuperação judicial, o governo da Alemanha ajudando a Lufthansa, botou 9 bilhões lá, os Estados Unidos ajudando as suas empresas aéreas, mais 25 bilhões de dólares, na Alemanha foram 9 bi de euros. E ele, por fim, ele fala das micro e pequena, que ele não vai ajudar micro e pequena porque não é daí que vai vir o dinheiro e tal. O que você acha disso? Bom, primeiro, para os economistas, para os investidores, o mais importante, primeiro, é que esse aumento de despesa esse ano, ela não extrapole para os anos subsequentes. Esse é um primeiro ponto fundamental. Ou seja, traduzindo, vira um socorro e não uma despesa recorrente, é isso? Exatamente. Deixa de ser despesa recorrente, o que nós chamamos, na Lei de Responsabilidade Fiscal, de despesa obrigatória, que ela repercute, portanto, para os anos subsequentes. Esse é um primeiro ponto. A recomposição da atividade econômica brasileira, nós temos que lembrar que 62% do emprego formal no país advém de onde? Advém das microempresas e empresas de pequeno porte. O que é uma empresa de pequeno porte, para que as pessoas saibam qual é o tamanho do faturamento? Microempresas, aquelas que faturam até R$360 mil por ano, e empresas de pequeno porte, aquelas que faturam até R$4.800.000 por ano. Então, esse projeto que foi sancionado pelo presidente da República, iniciado por nós na Câmara dos Deputados, que criou essa possibilidade de empréstimo do sistema bancário com a instituição de um fundo garantidor, porque o que é que está acontecendo, Mara? O mercado financeiro está muito líquido, mas o crédito não chega na ponta. As empresas não acontecem, a reciprocidade é muito exigida e, além disso, a desconfiança do sistema bancário brasileiro de que o risco do crédito é muito grande, há uma retração desse valor. Quando o Banco Central
baixou o compulsório de 25% para 17% recentemente, que injetou mais 100 bilhões no mercado financeiro, somente 9 bilhões foram usados. O resto foi devolvido em operação compromissada. Então, o que é que foi feito lá? Nós criamos um fundo garantidor representando 85%. Olha, vejam só o percentual. Um fundo garantidor que vai representar 85% do valor tomado e os bancos somente 15%. Então, não há por que ter qualquer resistência nesse segmento, que é quem gera o emprego formal brasileiro, a maior parte. Não tem por que isso não ir à frente. O valor previsto é pequeno, são 15,9 bilhões de reais que estão designados. O que houve foi o seguinte: lá nós prevíamos que a carência dessa operação de crédito seriam 8 meses para a microempresa, porque para as médias e grandes, na MP 944, essa carência é de 6 meses. Então, nós aumentamos para a microempresa, porque a recuperação vai ser mais lenta. Para o ano, inclusive, essa recuperação ainda vai estar acontecendo. Então, nós ampliamos para 8 meses. Mas, infelizmente, o presidente Bolsonaro vetou esse item. E aí, obviamente, as microempresas, só para dar mais detalhes, elas poderão captar até 30% do faturamento do ano anterior. Então, se tirar os 8 meses, eu não sei se isso vai dificultar até o próprio desejo delas próprias de irem no mercado financeiro. Mas eu acho que é uma operação barata, é uma operação de 36 meses, o juro é Selic, portanto, 3 mais 1,25, são 4,25 ao ano, é importante dizer isso, ao ano, e eu espero, portanto, que isso possa destravar. Ao olhar para as grandes, eu acho que a gente tem que olhar, porque, afinal de contas, as grandes empresas elas têm um processo de inovação tecnológica mais rápido, acontece, do que nas micro e pequenas. Agora, esquecer uma em detrimento da outra, eu acho que isso é uma visão totalmente não sintonizada, no meu modo de ver, com a própria teoria econômica e com os fatos, né, que estão acontecendo nesse exato momento. E nas aéreas, elas realmente foram atingidas, Mara. É um setor que realmente teve Se a 936 não tivesse chegado, que é aquela medida provisória que permite você, com um determinado nível de abatimento no salário, o governo federal entrar pagando parte do salário, que é a MP 936, as empresas estão sofrendo demais. E essa ajuda, ela está acontecendo em todo o mundo, não é só aqui no Brasil. Então, nesse ponto, eu acho que o ministro tem razão, porque realmente elas estão descapitalizadas nesse momento, algumas delas fizeram investimentos de novas aeronaves, e eu acho realmente que o governo tem que dar uma olhada mais significativamente para que elas possam, portanto, se restabelecerem com mais rapidez. E você acha que ainda há espaço para se pensar em mobilizar o Congresso para fazer as reformas esse ano? Olha, primeiro, deixa eu fazer aqui um elogio. O Brasil iniciou, o Congresso Nacional, iniciou o primeiro funcionamento remoto do mundo. Né? Vários congressos estiveram conosco na Câmara dos Deputados, querendo aprender, a palavra é essa mesmo, querendo aprender como é que o Congresso estava deliberando muito fortemente aqui no Brasil. Isso, portanto, nós estamos trabalhando firmemente. A análise das reformas, eu acho que será inevitável, como, por exemplo, a reforma tributária, que todo mundo fala, todo mundo diz que é importante, mas quando chega no momento para poder fazer, sempre há uma postergação para esse entendimento. Eu, inclusive, faço parte da Comissão de Reforma Tributária, designada pelo meu partido, o PDT, e eu acho que a reforma tributária não pode estar confinada a juntar 5 impostos em um imposto, que é importante, que deve ser feito, mas nós temos que corrigir essa injustiça tributária brasileira, onde tudo é no consumo, prejudica os menos favorecidos, e o imposto de renda nos que ganham muito, no lucro de dividendos e no imposto sobre propriedade, esses impostos são muito baixos no Brasil. Está na hora da gente consertar isso, isso deve vir. A reforma administrativa vai chegar, eu acho que passado essa fase da pandemia, eu espero, porque muitas vezes o Ministério diz que vai enviar e não envia, não, próxima semana, e essa semana não chega. Se demorarem demais, o próprio Congresso poderá tomar essa iniciativa. O presidente Rodrigo Maia tem capitaneado muitas dessas
dessas reformas. Nós estamos muito ativos e, portanto, eu estou falando do Congresso como tudo, em especial, estou falando da Câmara dos Deputados também, que é onde tenho a minha convivência cotidiana, mas eu acho que essa é a disposição do próprio Congresso. Quer dizer, o próprio Congresso vai tomar essa iniciativa na ausência do governo a apresentar as propostas. Assim como está acontecendo, inclusive, nas medidas de socorro para atravessar o momento de crise. O Congresso tem tido uma posição muito atuante nisso, né? Vamos aqui nas duas, que a população brasileira e mundial não tem conhecimento. O auxílio emergencial, ele se iniciou na Câmara dos Deputados, né? Quando o presidente Rodrigo chamou deputada Tabata, deputado Orlando Silva, deputado Felipe Rigoni, deputado Mauro Filho, para começar a pensar. A Câmara estava com uma pauta muito econômica, liberdade econômica, reforma da Previdência, independência do Banco Central, estava faltando uma pauta social. E aí nós começamos a produzir isso, e logo abarcado por todos os deputados e deputadas da Câmara dos Deputados. Quando chegou a pandemia, já estava mais ou menos encaminhado todo o processo. Obviamente, naquele momento, o governo aí já enciumado propôs R$200, nós elevamos isso para 500, mas na hora da votação, o governo federal acabou aumentando para mais R$100, por isso que hoje estão lá os R$600 que faz parte do auxílio emergencial e R$1.200 para quem possa ter até dois membros da família, ou a mãe monoparental, ou seja, ela é mãe solteira e tem lá o seu filho, tem R$1.200 diretamente. É uma contribuição da Câmara dos Deputados, depois aprimorado também pelo Senado Federal, e acabou sendo sancionado, pelo presidente da República. O auxílio a estados e municípios também. Os estados e municípios hoje, Mara, eles não podem mais se financiar no mercado financeiro. Aliás, eu recebi vários e-mails na minha caixa de e-mail, todo mundo perguntando, ora, por que tem que depender da União? Por que não se financia isso? Pois é, então vamos aproveitar para esclarecer. Desde 97, os estados brasileiros estão proibidos, por uma lei federal, de se financiarem no mercado financeiro. Somente a União é capaz de fazer esse financiamento, repito, no nosso mercado financeiro. Por isso... Isso só para a gente complementar, Mauro, e isso aconteceu porque os estados estavam com dívidas e quebrados lá atrás. Então, para a União refinanciar a dívida, obrigou isso, né? Exatamente. Os estados só ganharam notoriedade, Mara, porque, finalmente, o governo federal compreendeu que se ele não olhar para estados e municípios, a conta cai para ele. Mas ele demorou muito tempo. Quantos anos eu venho batendo isso? A minha experiência de secretário da Fazenda, durante 12 anos, eu alertava o Tesouro de maneiras reiteradas, que estava na hora. Mas, infelizmente, eu acho que de 2 anos para cá, e veja que no Brasil você tem estados e estados, porque hoje você teria o quê? Aí 11 ou 12 estados que ainda são CAPAG, ou seja, capacidade de pagamento A e B, e o restante C e D. Estados que são C e D não podem nem mesmo fazer operações de crédito com aval da União. Né? Então, eu me orgulho, por exemplo, pela equipe que o Estado do Ceará tem, né, que começou com o presidente Ciro Gomes como governador, depois teve o governador Cid, depois o governador Camilo Santana. Isso vem já de muito tempo, mais cedo lá atrás com o Tasso também. Então, o Ceará vem reiteradas vezes fazendo um ajuste muito grande, sem nunca ter entrado, me permita fazer esse desabafo, nunca entramos no Supremo Tribunal Federal para questionar a dívida, como os estados fazem. Todos os estados mais ricos do Brasil, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, todos entraram na justiça para não pagar a dívida. Nós continuamos honrando firmemente, mas graças a Deus que o Ministério da Economia hoje ele tem que olhar para os estados para poder, ao forçar o ajuste, inclusive Previdência, né, Mara? Que muitos estados não fizeram. Né? Nós, desde 2014, fizemos segregação de massa, aumentamos a alíquota de 11 para 14, fizemos o regime de previdência de capitalização. Então, essas coisas, né, que ajudam, auxiliam, né, essa sustentação fiscal, que é o que a gente precisa que o governo federal também faça a parte dele.
Deputada, a gente está caminhando para o fim. Você tem conversado com o ministro? Você tem conversas marcadas com o ministro? Você tem conversado sobre esses caminhos? Esse próprio projeto de lei complementar? Como é que? Porque no passado vocês conversavam bastante. Como é que estão essas conversas agora? Mais recentemente isso aprimorou mais, Mara, porque nós temos com a comissão da Covid no Congresso Nacional. São 6 senadores e 6 deputados federais, com seus respectivos suplentes, e o Ministério da Economia tem estado muito presente, o ministro Paulo Guedes tem estado muito presente, e lá nós temos também trocado ideias, não só com ele, mas com toda a sua equipe, né? Ele tem uma equipe realmente que está procurando ajudar o ministro, né? Passando por todos eles, e aí a gente tem trocado ideias. Eu, por exemplo, não me conformo que a Receita Federal ainda tenha, que o salmão pague 0 de PIS/COFINS. Eu não me conformo que o filé mignon pague 0 de PIS/COFINS. O queijo suíço, não tenho nada contra quem bebe vinho e toma um queijozinho suíço, não tem problema. Agora, esse pessoal de classe de renda mais alta pagar 0 de PIS/COFINS, está na hora do Ministério enviar para a gente. Eu tenho feito uma cobrança sistemática em cima disso, porque se nós cortarmos 10%, somente 10%, dos 330 bilhões de desoneração tributária no país, são 33 bilhões por ano. E como o nosso colega ministro gosta de fazer conta em 10 anos, são 330 bilhões de receita nova, porque na minha análise, a solução brasileira, ela não passará, ela não virá, se nós ficarmos focados somente no corte de despesa. Nós temos que acordar para o aumento de receita, sem que isso necessariamente vá significar carga tributária para os menos favorecidos. Isso nós não aceitaremos. Temos que pensar no andar mais de cima, que vai ter, inclusive, que contribuir para o Brasil, para que em 2021 nós possamos sair dessa situação que estamos vivendo. E por último, Mara, tem muita preocupação de brasileiros, de economistas, de fundos de investimento, preocupado com o crescimento da relação dívida-PIB de 77 para 87, 10 pontos percentuais. Pois bem, eu fui conversar com o pessoal da IFE, da Instituição Fiscal Independente, que hoje é presidido pelo Felipe Salto, pelo Pellegrini, o Daniel, e agora tem o Zé Roberto Afonso também como consultor. Pois bem, lá eles levantaram como os outros países, eu acho que é importante depois você dar ênfase nisso, como vai crescer a relação dívida-PIB desses países pelo mundo afora, emergente ou não emergente. Muitos, a grande maioria, vai aumentar além desses 10%. Esse é um dado importante que a gente precisa começar a suscitar, porque quando um investidor for tomar decisão do seu investimento baseado nessa variável, que é muito importante, o Brasil não é porque o Brasil cresceu 10%, tem que ver na alocação de recursos mundialmente falando, tem que ver que os outros cresceram também. Talvez o Brasil cresça menos do que os outros países, e esses 180 bilhões, com certeza, vão ajudar a dar uma diminuição na aceleração. Não é na relação que vai crescer, mas uma diminuição nessa aceleração. Ok, Mauro, muito obrigada aqui pela sua participação. Espero continuar acompanhando a evolução dessa travessia, que você continue passando aqui essas informações, essa aula de dívida que você deu para a gente aqui. Quer dizer, essa questão do endividamento, só resumindo aqui nossa ópera, essa questão do endividamento é importante, tem que se manter ali de olho para que esses gastos não virem gastos recorrentes. Você acha que o equilíbrio dessas contas vem pelo aumento de receita também? E aí a gente nem falou de tributação de patrimônio, mas é uma outra linha aí que tem que se olhar, porque no Brasil ainda é baixa essa tributação de patrimônio, né? Enfim, e você acha que as reformas têm que vir, mas a intervenção do Estado vai ser importante para essa saída da crise, desde que esses recursos sejam olhados com responsabilidade, é isso? Exatamente. Então, você concluiu bem como melhor, né, buscar a solução da fonte de recursos e como controlar o endividamento. Ajuste fiscal brasileiro não virá somente pelo lado da despesa, vamos pensar sim no lado da receita, tem muita má alocação de recursos nas desonerações,
tem muito má alocação na carga tributária, portanto, não faz sentido do Brasil, para terminar, você pagar IPVA numa compra de um carro e não pagar em cima de um barco, de um avião ou de o que quer que seja. Então, se nós migrarmos para esse entendimento, o Congresso está aberto, é outra parte da conclusão que eu acho relevante, o Congresso está aberto para poder analisar tudo isso, contribuir, aprimorar algo que vier do Poder Executivo. Há um clima muito bom nesse exato momento. Eu acho que é um Congresso de reformas e eu espero e eu acredito que é possível, sim, fazer um Brasil muito mais justo e muito mais desenvolvido.